Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um mapa que eu fiz sobre crase. Esse assunto confunde muito e eu espero que vai ajudar muito vocês esse mapa. O que seria a crase? A crase, esse sinal indicativo de crase aqui, seria o encontro da preposição a com um artigo ou um pronome, que pode ser inclusive aquele ou aquela, aquilo, ou o pronome a demonstrativo. Então, quando nós temos esse encontro desses dois elementos, que são indicados pelo sinal de crase, acontece a crase. Ela pode ter três situações específicas. A crase ela pode ser facultativa, ou seja, opcional. Ela pode ser obrigatória ou ela pode ser proibida, tá? Então vamos entender cada um desses casos com esse mapa. A crase ela é facultativa quando nós temos a expressão ali até com sentido de deslocamento, indo de um lugar até outro, ou com um tempo decorrido. Esse aqui é um reloginho. Então temos exemplos aqui, eu não vou ler para não demorar muito esse mapa. Nós temos também com pronomes possessivos femininos, por isso eu desenhei tipo como se fosse um diário aqui. Quando temos substantivo próprio feminino, substantivo próprio feminino quer dizer o nome próprio ali, né? O nome de uma pessoa, a crase seria facultativa nesse caso. Atenção, não tem crase, ela é proibida se esse nome for sagrado ou histórico, tá? E também tem a crase facultativa no caso da palavra dona. E quais são os casos que ela é obrigatória? Quando nós temos uma locução adverbial ou adjetiva com núcleo feminino, existem muitas, eu coloquei algumas aqui, mas vocês podem colocar outras conforme vocês tenham visto ou tenham dificuldade em lembrar. Temos a locução prepositiva, uma locução conjuntiva proporcional. Quando nós temos a expressão com sentido de a moda de, temos, por exemplo, um gol a Pelé. Quer dizer que é um gol da forma com que o Pelé fazia. Então, quando temos algum termo que traz esse sentido, quer dizer que é da forma com que alguém ou que era feito alguma coisa, aí a crase é obrigatória nesse caso. A crase também é obrigatória para evitar ambiguidade. A ambiguidade seria tipo um duplo sentido, você não consegue dizer de fato a quem se refere ali. Então, quando você consegue utilizar a crase para eliminar isso, você tem que usar a crase. Então, aqui tem exemplo de uma frase em que, dependendo do local que você coloca a crase, dá um sentido diferente de quem que está fazendo a ação de amar, no caso. Quando nós temos a palavra madame, senhora ou senhorita, quando nós temos uma distância determinada, também a crase é obrigatória. Quando ela é proibida? Quando nós temos uma palavra masculina, então não tem como existir crase, porque não vai ter encontro ali das situações que a gente falou anteriormente. Quando nós temos uma palavra com sentido indefinido, quando temos verbos, quando temos pronomes, fora os casos que já foram citados anteriormente. Quando nós temos expressões repetidas, como a expressão aqui dia a dia, então mesma palavra ali, temos o a no meio, então a crase nesse caso é proibida, que não tem essa junção, tá? Quando nós temos topônimos não determinados, o que seria o topônimo? Topônimo seria um lugar, o nome de um lugar. Então, quando, por exemplo, se referimos a São Paulo, Foz do Iguaçu, então, nesse caso, a gente está falando de um topônimo, nome de um lugar. Quando esse topônimo não está determinado, não estou falando nada sobre ele, então a crase, ela é proibida. Agora, se eu estou determinando esse lugar, aí se eu estou falando da São Paulo da minha infância, eu nasci em São Paulo, aí nesse caso a crase seria obrigatória, tá? Se a casa tem o sentido de própria residência, então ela não vai ter crase. Se no caso ela estiver determinada, se eu estiver falando no caso de quem é a casa, então eu estou determinando, porque quando você se refere à sua própria casa, você não determina, né? Eu vou para a casa, ponto final. Aí, então não tem crase. Agora, quando você vai utilizar ela, vai se referir à casa de outra pessoa, aí nesse caso você está determinando, então teria sim a crase. Quando a terra tem o sentido de solo, não tem crase, tá? Quando também nós estamos utilizando ali próximos a um número cardinal, por isso eu desenho esse passarinho aqui, nós também não temos crase. Então a crase, no caso, na verdade, é proibida. Aqui tem aquele lembrete, para quem não conhece lá, para você identificar a questão se tem ou não tem crase, com a expressão ali volto, né, com questão de lugar. Se na troca você tem volto da, você vai ter a crase. Se você tem volto de, você não tem a crase, tá? Então, às vezes é útil quando você vai trabalhar ali com lugares.
Então, esse é o mapa, ele está disponível para download aí na descrição para vocês fazerem as anotações de vocês, as observações de vocês, para vocês se inspirarem em fazerem um mapa de vocês, que é super importante vocês colocarem a referência de vocês, revisar esse mapa, sempre estiver olhando novamente para tirar qualquer tipo de dúvida. Qualquer coisa é só deixar nos comentários. Bons estudos e espero que tenha ajudado.